Colegas deputados, público presente nessa casa, público que nos assiste, nos ouve, pela TV e Rádio Assembleia, imprensa aqui presente. Senhor presidente, primeiro assunto, primeiro tema que me traz à tribuna dessa casa no dia de hoje é para registrar aqui da tribuna dessa casa, colegas deputados, a insatisfação, não vou nem falar a indignação pela forma, pela condução da audiência pública ontem na OAB Seccional Mato Grosso do Sul. Eu estive presente, lá estava o deputado Renato Câmara, o deputado Capitão Contar, o deputado Lídio Lopes, e me estranhou bastante um tema que diz respeito ao governo do Estado, um tema que diz respeito a esta casa, um tema que necessariamente os encaminhamentos passam por essa casa e na condução dos representantes que comporam a mesa na noite de ontem na OAB, não fizeram questão de convidar para a mesa um dos deputados presentes naquela. Então, eu achei uma atitude desrespeitosa com essa casa. Primeiro que o assunto, ele é ligado diretamente a essa casa. Ou melhor, se esse decreto aprovado, publicado pelo governador, chegar ao entendimento dessa casa que nós devemos sustar esse decreto, nós devemos suspender esse decreto, é responsabilidade nossa fazer isso. E lá estava o deputado Capitão Contar, representante de todos os setores, de todos os segmentos da cadeia pesqueira do Mato Grosso do Sul, e chamaram 12 ou 13, 14 representantes para a mesa, e não sobrou um espaço para que chamasse um deputado. E esse deputado não precisava ser o deputado Cabalmi, não. Qualquer um de vossas excelências que estava lá, eu me sentiria representado. Então, eu achei um desrespeito. A OAB desrespeitou essa casa do ponto de vista democrático. Uma casa... Questão de ordem. Vou permitir para vocês. Uma casa que tem por obrigação respeitar a democracia. Uma casa que todos nós sentimos respeitados e representados na medida que assim o faz com respeito. Então, quero registrar a minha indignação. E digo mais, todas as vezes que for no debate na OAB Seccional Mato Grosso do Sul, que o assunto se dizer respeito a essa casa, que tiver responsabilidade ligada a essa casa, que eu ou um outro deputado que estiver lá não for convidado para fazer parte da mesa, no mesmo momento eu vou me retirar. Não concordo. Achei uma atitude desleal, desrespeitosa e antidemocrática nessa casa. Pois não, deputado? Quero parabenizar o nobre deputado, inclusive que fui cobrado por várias pessoas que convidaram para o evento. Eu sou advogado e fiz a indagação ao presidente se esta casa teria recebido convite para o debate, para a audiência, para alguma coisa a respeito desse assunto, que diz respeito diretamente a questões de Estado e diz respeito dessa casa. A informação da mesa é que do presidente é que nós não fomos convidados oficialmente, então eu não participei. Gostaria de registrar essa indignação e gostaria de transformar, inclusive, a sua fala num ofício ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil com essa reclamação e dizer que essa indignação do senhor, eu, como advogado, quero fazer parte, inclusive, solicitar, requerer ao presidente que encaminhe um expediente ao OAB. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo a minha fala. Uma parte do deputado. Deputado Cabalmi, Vossa Excelência está coberto de razão. Eu também estive lá e esse tema, eu acho que já passou da hora de
o governo observar, talvez com um pouco mais de firmeza, a necessidade de discutir com a população, principalmente as pessoas envolvidas, que são os pescadores, que é o trade turístico. Ontem, a fala do professor André, representando a UEMS, ficou muito claro. Só essa ação da proibição cota zero não vai resolver os problemas da pesca, de aumentar o estoque pesqueiro, né, de fazer a mudança. Ele elencou diversos pontos necessários a essa mudança. E também, o professor Jorge, da Universidade Federal, como representante da Embrapa, foi muito claro. Acima de tudo, nós precisamos pensar nas pessoas que vivem desse setor. Dia 1º de fevereiro está aí, e as pessoas que vivem da pesca, os ribeirinhos, quem trabalha com turismo vão estar, na verdade, desempregados. A fala do prefeito de Porto Murtinho foi muito coerente. Então, acho que o governo, Barbosinha, líder do governo, tá? Antes de fazer esse decreto, eu acho que debater mais. Algumas ações não foram incluídas lá, por exemplo, o jacaré, né, é um grande predador do Pantanal, talvez o maior, né, que afeta essa questão dos estoques pesqueiros e não tem sido levado em consideração. Há estudos, há biólogos do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, nessas áreas envolvidas, que têm feito estudos sobre isso. Então, Cabombi, parabéns, obrigado pela parte. Acho que o governo tem que debater mais, inclusive com essa casa. Eu acho que a OAB ontem realmente falhou, né? Talvez não tenha sido por intenção, mas deixou de ter um representante, Vossa Excelência, como o deputado Renato Câmara estava lá, necessário essa fala. Muito obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência, e como já falei demais, bastante, sobre a questão cota zero, e me parece que o governo está convencido de fazer pouquíssimas mudanças no decreto, já fazendo valer, a partir de agora, após o fim da Piracema, com pouquíssimas mudanças, admitindo prejuízo à rede hoteleira, admitindo prejuízo às casas de iscas, admitindo desemprego aos ribeirinhos, admitindo o cancelamento de contratos, o cancelamento de reservas da rede hoteleira, admitindo algumas ações judiciais que podem derrubar esse decreto, se essa casa não tomar providência. Eu gostaria de permitir uma parte da Vossa Excelência e entrar aqui num tema que foi anunciado ontem, deputado Gerson, que é o protocolo do projeto de lei do presidente da República com o tema reforma da Previdência. Eu quero falar um pouco, nesse meu tempo aqui, sobre, por ter sido protocolizado ontem na Câmara Federal, o texto da reforma da Previdência que altera a Constituição brasileira. Pois não, deputado. Obrigado pela parte. Eu acho importantíssimo, Cabombi, a fala de Vossa Excelência, quando traz de volta para essa casa, avoca a competência para encampar e começar a tomar frente dos grandes e importantes debates. Então, eu gostaria que essa casa se posicionasse para que esse tema viesse para cá, para que possamos fazer algumas reflexões. Eu entendo a defesa de Vossa Excelência para os ribeirinhos e, inclusive, nós poderíamos, se discutir nessa casa, equilibrar o ponto de vista de todas as pessoas. Exemplo, a questão de animais exóticos que foram introduzidos na bacia do Rio Paraguai e do Rio Paraná, como o peixe, o tucunaré. Todo mundo sabe que na fazenda do Lutz houve um estouro de uma barragem, que hoje se comenta, e que permitiu a entrada e a grande proliferação desse animal exótico para a nossa fauna, e ninguém entende como que esse tipo de animal exótico está prejudicando, inclusive, às vezes, somando, corroborando na questão que comentou aqui o deputado Evandro, inclusive do jacaré. Porém, é preciso a gente entender se numa lei a gente conseguiria equilibrar a pesca desse tipo de animal para os ribeirinhos e possibilitar aí chegar num consenso. O importante é essa casa não abrir mão das suas prerrogativas e trazer para cá essa discussão. Parabéns pela fala de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, deputado João Henrique.
E uma parte. Vou permitir uma parte, Vossa Excelência. Quantos minutos que eu tenho, senhor presidente? Tem aí no marcador à frente. Aqui tem bastante tempo. 19 minutos, deputado Cabalmi. Estou sobrando no tempo aqui. Permita a porta, Vossa Excelência. Deputado Cabalmi, eu agradeço. E esse é um assunto que, mesmo com a edição do decreto, ele não fecha esta questão. Por exemplo, eu ouço muito dizer de estudos. Agora, esses estudos têm que chegar à Casa Legislativa. Nós precisamos de conhecer. Se existem estudos demonstrando, não é, de que o aumento da população de jacarés e sem o predador natural precisa que haja uma ação efetiva do Estado, penso que essa casa tem que encampar esse assunto e dialogar com o governo do Estado, com os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e avançarmos nesse ponto. Existe uma determinação do governo de estabelecer a cota zero, pescado zero para 2020. Isso é fruto, inclusive, de diálogo estabelecido com o trade turístico, com aqueles que fecharam os pacotes para 2019 nas condições antigas. Portanto, está estabelecido que a cota zero só entra em vigência a partir do ano de 2020, não agora para 2019. Agora, isso não impede que haja alteração em relação às medidas e em relação ao tamanho dos peixes, né? Então, esse decreto deve vir ainda essa semana, no mais tardar no começo da semana que vem. Agora, evidente que isso não fecha a discussão acerca desse assunto, do impacto que isso pode gerar para a atividade no Estado. Agora, uma coisa muito clara, não é? A redução da quantidade de peixe em 16 anos, saímos de 1.536 toneladas para 376 toneladas. Então, há um sentimento de que providências devem ser tomadas, medidas devem ser tomadas. Agora, é trabalho nosso estabelecer esse diálogo e buscar caminhos e alternativas que gerem equilíbrio entre a atividade econômica e a preservação desse bioma que é fundamental, e sem o peixe não maturista no Estado. Então, acho que nós temos que buscar exatamente esse equilíbrio. Eu agradeço pela concessão do à parte. Também agradeço pela contribuição de Vossa Excelência à minha fala, deputado Barbosinha. E, primeiro, tem que ficar muito claro que nós não podemos colocar os jacarés para pagar a conta. Podemos colocar o jacaré, pode ser um item, mas não pode pagar a conta sozinho. Fica parecendo, deputado Pedro Kemp, que há um lobby muito grande dos pescadores profissionais para tirar os pescadores amadores dos rios e, com isso, facilitarem para ele a cota dos 400 quilos mês. Fica parecendo isso. Ora, os amadores é os que estão sendo penalizados. Os profissionais continuam, deputado Pedro Kemp. Não estou falando aqui do pesca e solta, esse é legal. Estou falando do pescador que tira o peixe dos nossos rios para venderem, para abastecerem os grandes supermercados. Esse pode, é incrível, não? Um debate desse daí. Esse pode. Vocês querem outra parte? Mas eu... Eu vou falar da reforma da Previdência, sair da OAB, vocês querem voltar da OAB. Eu quero voltar. Como advogado, deputado Cabalmi, eu acho importante, se Vossa Excelência me permite, rapidamente. Eu sou advogado e penso que esse lapso de esquecimento da OAB, realmente, Vossa Excelência, corretamente, eu quero parabenizar por levantar esse assunto. A Assembleia Legislativa não pode ficar ausente a esse debate. E acho lamentável que, estando no plenário da OAB, parlamentares como estavam deputado Evandro Vendramini, como estava o deputado Renato Câmara, não sei se tinha outros parlamentares, Capitão Contar, nenhum parlamentar tenha sido convidado para compor a mesa diretiva dos trabalhos. Então, eu acho que vou levar a reclamação ao nosso presidente Mansur Carmucho, como advogado, inscrito na OAB desde 1986, OAB 4123, e dizer que a Assembleia Legislativa não pode, num debate dessa natureza, numa casa democrática, como é o espaço da OAB, não ter a representação designada pela mesa diretora ou presente os deputados, ser convidado para poder participar desse debate. Então, eu faço coro à manifestação de Vossa Excelência, e lamento que naquele espaço da OAB não tenha tido a participação da Assembleia Legislativa.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado. Outra parte? Outra parte é rápido. É só para corroborar a informação sobre a introdução do tucunaré na bacia do Rio Paraguai. Conversava com os parlamentares agora e está aqui no UOL. Peixe carnívoro da bacia amazônica, o tucunaré foi introduzido por acidente no Pantanal em 1982 pelo rompimento de uma represa na fazenda Santo Antônio do Piquiri, localizado na área rural de Corumbá, entre os rios Itiquira e Piquiri. O tucunaré é glutão, devora peixes pequenos e grandes. Qualquer peixe que passar em sua frente, desde que menor que o tamanho que ele se encontra, ele projetará a sua boca além da maxila. Isso foi dito pelo biólogo, professor adjunto da UFMS, Fernando Rogério de Carvalho, graduado em Ciências Biológicas, mestre, doutor e pós-doutor em Zoologia. Agradeço a parte de Vossa Excelência. E agora, Vossa Excelência ainda vai continuar com a parte? Não, obrigado. Agradeço. E agora, deputado Pedro Kemp, falar um pouco aqui da reforma da Previdência. Eu fico imaginando, deputado Pedro Kemp, aquela dona de casa, o trabalhador rural, eu fico imaginando o professor, os militares, né, que vai para 35 anos, o idoso que, ao adquirir o direito da LOAS, que lhe paga um salário mínimo para você poder comprar seus medicamentos, os 30 milhões de trabalhadores informal, deputado Pedro Kemp, os 13 milhões de desempregados, que leitura que eles estão fazendo hoje com a apresentação desse projeto da reforma da Previdência pelo presidente Bolsonaro ontem? Que leitura que eles estão fazendo hoje? Daqueles momentos de euforia, de pintar o rosto, de ir para as ruas, daquelas cenas metralhando, né? Quem? Metralhando quem? Hein? Será que aquela cena metralhando quem com esse projeto da reforma da Previdência apresentado pelo presidente Bolsonaro ontem? As mulheres, deputado Pedro Kemp, essa reforma ela pega em cheio os direitos das mulheres. Em cheio. Não tem como nós não discutirmos que o país precisa passar por reformas. Não tem como não discutirmos. Agora você vê, deputado Marçal, uma proposta apresentada que ela tem nome e endereço. Ela tem nome e endereço. Quem que ela quer atingir? Eu acho que o presidente da República ainda passa por uma credibilidade popular muito grande. E o momento oportuno de se apresentar a proposta da reforma é justamente esse. Se ela não passar agora, não passa nunca mais. Agora, se passar da forma como foi proposta pelo presidente ontem, o prejuízo é muito grande, principalmente para os pequenos. Eu ouvi a fala que a reforma ela é igual para todas, que quem ganha menos vai contribuir menos, mas não me convence pelos números apresentados, deputado Coronel Davi, não me convence. Os professores, 5 anos a mais. As mulheres. Aí deixa de fora, de certa forma, o judiciário. Há uma proposta complementar depois para o judiciário. Essa reforma, para ser séria, ela precisava começar principalmente pelos subsídios. Principalmente pelos subsídios. Aí sim eu diria que era uma reforma séria. Vamos aguardar, deputado Gerson Claro.
R$ 400 de benefício do LOAS para quem precisa se alimentar, comprar seus medicamentos, pagar sua água. Como que faz com R$ 400? Muda de 15 para 20 anos o tempo mínimo para você ter o direito a aposentar. Eu vejo que praticamente, por contribuição, você não fecha essa conta para poder aposentar. Dá 40 anos, dá 70 de idade, não fecha essa conta. Não fecha essa conta. O deputado Coronel Davi, ele entrou na Polícia Militar, cumpriu seus 30 anos, se aposentou. Eu, se estivesse na ativa em 2013, com os 35, né, ou 2008, também me aposentaria. Mas é diferente. É uma carreira que permite você entrar e sair no final. É diferente da iniciativa privada. Por isso que essa conta não fecha. É muito difícil um trabalhador na iniciativa privada ficar 35 anos ininterrupto trabalhando para poder se aposentar. É muito difícil. Tanto é que tem 30 milhões de brasileiros no trabalho informal e 13 milhões de desempregados. Essa conta não fecha. Ou melhor, com essa reforma nós estamos admitindo que ela de fato vai corrigir o rombo que dizem que é da Previdência, que eu não admito que seja da Previdência, porque pouquíssimas pessoas no Brasil vão se aposentar. Então é preocupante. Primeiro, a reforma trabalhista, deputado Pedro Kemp, pelo golpista Temer, as terceirizações, arrebentou com os direitos trabalhistas dos trabalhadores desse país. E agora, para completar a reforma da Previdência. É muito ruim a forma como está sendo encaminhada. Eu espero que a Câmara Federal não vote essa reforma toque de caixa, que ela seja melhor discutida nas comissões, que ela dê a oportunidade daqueles prejudicados se organizarem a tempo para poder fazer as correções necessárias. Esse é o meu desejo. Não acredito que o governo federal, deputado Pedro Kemp, barganhando o cargo, que falou que não ia fazer isso. Eu não acredito que o governo federal discuta a possibilidade de aumentar ministério para que essa reforma seja aprovada. Que ela seja aprovada sim, mas da forma mais íntegra, com a maior lisura, com a maior transparência, que nada seja barganhado em detrimento do prejuízo e do suor do trabalhador e da trabalhadora desse país. Vai viver no campo, deputado Rinaldo. Eu trabalhei 10 anos na agricultura. Vai viver no campo. Vai levantar às 4 da manhã para tirar leite? Vai. Vai trabalhar o dia todo nesse sol escaldante? Vai trabalhar. Para poder ter o direito de se aposentar igual aos demais trabalhadores. Vai fazer isso. Permite uma parte? Vou permitir a parte de Vossa Excelência. Não tem como colocar todos os trabalhadores na vala comum nessa reforma da Previdência. Não tem como. Discordo. Deputado Cabalmi, primeiro agradecer a Vossa Excelência pela concessão do aparte. Este é um assunto que está sendo discutido, naturalmente, já estava e agora mais ainda pela necessidade. Exemplo nosso aqui, que o déficit da nossa Previdência aqui estava passando de R$1 bilhão. E nós tivemos a coragem, mesmo diante de um momento muito difícil, e Vossa Excelência esteve aqui presente,
e foi aprovado aumentando a alíquota de 11% para 14%. Uma coisa é certa, o mundo todo caminha nessa perspectiva das mudanças das suas regras. Aconteceu isso em vários países, a Alemanha, o último país que fez isso foi a Grécia. E nós aqui no Brasil, e Vossa Excelência sabe muito bem disso, principalmente nós que somos oriundos da área rural, à época, na década de 70, a pessoa estava, a sua expectativa de vida era de 50, 56 anos, nessa média. E cada minuto que passa, a expectativa de vida do brasileiro aumenta. Portanto, é natural que tem menos pessoas trabalhando para sustentar mais gente. Se nós fizermos uma pesquisa agora, e o Mansueto Almeida esteve aqui em dezembro de 2014, e ele nem sonhava em fazer parte do Ministério da Economia, ele dizia, olha, hoje o Brasil tem 4 trabalhando para cuidar de 8. Daqui uns 15, 20 anos vai ter 4 pessoas para cuidar da aposentadoria de 20. Então, o número aumenta ao contrário. É igual boca de jacaré. Então, é natural que o Congresso Nacional sabe da realidade. É inadmissível não ter a Previdência, mas concordo com Vossa Excelência, é preciso que tenha a promoção do princípio da equidade, é preciso que se faça justiça. Nós não podemos comparar um cidadão que trabalha no pesado na área rural, o educador que tem 40 horas aula, num momento de tanto estresse, realmente vem a ser comparado com outras categorias. Portanto, o que a gente espera, e já concluo a parte do deputado Cabalmi, é que tanto os deputados quanto os senadores, nesse momento, se debrucem diante dessa proposta e que nós alcancemos o maior índice de justiça possível e que essa reforma da Previdência venha permitir com que aqueles que lá na frente serão aposentados não venham correr o risco de não ter o seu salário, como acontece no Rio Grande do Sul, como acontece no Rio de Janeiro e outras partes do Brasil. De qualquer forma, eu quero agradecer e parabenizar Vossa Excelência pelo assunto que hoje está aí sendo pautado em nível nacional. Muito obrigado pela concessão da parte. Agradeço a parte de Vossa Excelência e concluindo aqui, senhor presidente. Falta 3 minutos. Concluindo, dizer que a estimativa da dívida com a Previdência é de 292,3 bilhões de reais. O presidente estima arrecadar, nos próximos 12 anos, 1,5 trilhão. Quer dizer, fica claro de novo que ele quer colocar os trabalhadores que irão contribuir daqui para frente para pagar a conta daqueles que criaram o rombo na Previdência. Fica claro isso daí. Agora, a conta que não fecha é esse débito da Previdência, dizer que isso aí é os trabalhadores e as trabalhadoras que levaram a esse rombo. Quando, na verdade, nós temos números, dados que não é verdade. Criou-se uma propaganda, o governo Temer principalmente, que o déficit da Previdência é criado pelas contribuições irregulares desse país. E não é verdade, nós sabemos que tem outros setores que contribuem. Dívidas milionárias de bancos que contribuem. Então, o que precisa, na verdade, é esclarecer de fato quem é o verdadeiro dono dessa dívida da Previdência. E não colocar os trabalhadores daqui para frente, ou aqueles que estão no interstício para poder se aposentar, pagar a conta. É isso que nós não podemos permitir. O trabalhador que estava para se aposentar, mas 12 anos de carência para poder se aposentar, ou dentro desses 12 anos. Vou permitir uma parte de Vossa Excelência, que falta 1 minuto e meio e encerro, senhor presidente. Deputado Cabalmi, na Câmara Federal eu fui vice-presidente da Frente Parlamentar dos Aposentados e Pensionistas. E era coordenador aqui do Mato Grosso do Sul. Eu apresentei o projeto 4434 para recuperar as perdas dos aposentados, porque a pessoa que ganhava 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, passou ao longo do tempo a ver diminuído isso para 1 salário, porque cada vez que sobe o salário mínimo, não sobe para quem ganha acima de 1 salário. Então, os governos todos que se sucederam tiveram o objetivo de fazer com que o aposentado do INSS, aquele que contribuiu para ganhar 5 salários por mês ou 3 salários por mês, passasse a ganhar apenas 1 salário. Então, tem diversas distorções nesse sistema previdenciário. A reforma é necessária, todos nós concordamos com isso. Agora, isso não pode recair sobre essas pessoas.
esses aposentados que ganham um salário mínimo e meio, 2 salários. Isso não causa rombo nenhum na Previdência. Com certeza. O que é necessário é verificar os privilégios. Onde é que está estourando isso? A esse ponto que chegamos, qual foi a causa? Ou quem foram os causadores disso? E não reputar a essas pessoas que trabalharam uma vida inteira e ganham tão pouco. Eu agradeço o importante da parte de Vossa Excelência e concluo, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade da fala no dia de hoje.